Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje vamos falar aqui de aspectos da negociação coletiva trabalhista, com foco na dissertação desenvolvida pela mestre em Direito, Evelyn Coelho. Estado democrático de direito, centralidade da pessoa humana e o princípio da adequação setorial negociada na negociação coletiva trabalhista. Dissertação apresentada para a obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho pelo Centro Universitário UDF, sob orientação da professora doutora Rúbia Zanotelli de Alvarenga. Patrões e empregados no Brasil não andam se entendendo muito quando o assunto são as garantias do trabalhador. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, com base em informações do Ministério do Trabalho, entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018, o número de acordos coletivos, para se ter uma ideia, entre um único sindicato e uma empresa, caiu 24%. Tem mais. Em relação às convenções coletivas, que envolvem sindicatos de trabalhadores e empregadores, houve uma redução de 44%. A análise feita pela FIPE é de que o maior problema está na tentativa dos sindicatos patronais de flexibilizar demais as propostas que acabam por alterar os contratos. E aí, os sindicatos de trabalhadores não aceitam a redução de direitos. E no programa de hoje vamos contar com a participação das nossas convidadas, que vão debater o tema da dissertação. São elas, Fernanda Rocha, mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, e Renata Guerra, mestre em Direito Constitucional. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já me dirijo diretamente à nossa expositora, a Evelyn Coelho. Faça a sua exposição inicial para a gente começar a entender do que a gente vai falar aqui pela próxima meia hora. O trabalho, ele cinge a respeito das possibilidades de negociação coletiva trabalhista, no que tange à reforma trabalhista advinda com a Lei 13.647 de 2017. Haja vista que nós tivemos modificações advindas no artigo 611-A e 611-B da Consolidação das Leis do Trabalho, onde no 611-A traz o que é permitido negociar e em contrassenso no 611-B as modificações que não são permitidas negociações coletivas trabalhistas. O Estado, ele traz alguns parâmetros de limitações àquilo que se pode negociar. Por meio da Constituição Federal de 1988, nós temos limitações advindas com o artigo 7º da Constituição, quando trata que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria. Entende-se que está ali dentro, trazido o conceito do que é o princípio na Constituição Federal das condições melhores de trabalho. Em consequência, a negociação coletiva trabalhista, ela precisa observar os parâmetros trazidos pela doutrina como o mínimo legal, patamar civilizatório mínimo, trazido pela doutrina trabalhista e, consequentemente, eu não posso negociar aquilo que está abaixo dos direitos sociais, do direito constitucional, do direito trabalhista, também conhecido como direito constitucional do trabalho. O trabalho, então, ele trata sobre a importância de se observar o princípio instituído pelo ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, da adequação setorial negociada, que traz parâmetros para limitar o que se pode ou não ser negociado pelos sindicatos ou pela empresa e sindicato, quando se trata de um acordo coletivo de trabalho, com limites naquilo que já foi trazido e enaltecido pela Constituição Federal, um Estado democrático de direito pautado em princípios constitucionais da centralidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, da justiça social, dentre outros. No presente trabalho, trata-se então de aquilo que é relativo
nos termos do que já foi trazido pela Constituição Federal de 88, no artigo 7º, no inciso 6º, por exemplo, no inciso 13, no inciso 14, eu posso sim ter negociação coletiva e dispor de direitos. Agora, no que é de norma absoluta, continua-se a observância obrigatória do que é pautado pela Constituição Federal e pelas normas internacionais ratificadas no Brasil. No seu trabalho, você conclui, existe uma questão a seguinte: qual o papel do princípio da adequação setorial negociada na doutrina contemporânea de direito coletivo do trabalho, bem como na jurisprudência trabalhista? Como demonstrado, com o advento da reforma trabalhista, por meio da Lei 3.467 de 2017, buscou-se trazer uma flexibilização da norma coletiva. Consequentemente, quando se trata da aplicabilidade desse princípio, ele vem justamente para tentar limitar o que se pode negociar. Porque se eu faço uma análise restritiva do que vem o 611-A da CLT e o 611-B, consequentemente, analiso aquilo ali à luz da Constituição e à luz da norma internacional ratificada pelo Brasil, eu não posso restringir direitos que já foram postos pelo texto constitucional ao trabalhador. Eu posso, então, trazer melhores condições de trabalho, que é essa a função da negociação coletiva trabalhista, ramo do direito coletivo, mas em momento algum eu posso simplesmente retirar direitos dos trabalhadores. O que eu posso também, e isso eu trato no trabalho, é uma troca de direitos. Por exemplo, eu retiro algo, como por exemplo, no artigo 7º da Constituição, me permite a diminuição da jornada de trabalho do empregado. Consequentemente, eu posso diminuir o salário daquele empregado. Em contrapartida, o que se percebe no texto constitucional é que eu posso fazer uma troca de direitos, dando outro direito ao empregado, mas jamais suprimir aquilo que já foi posto pela doutrina constitucional. Bom, vamos pedir então a participação das nossas convidadas. A gente começa com a professora Fernanda. Obrigada. Primeiro, eu queria parabenizar o trabalho da Evelyn. Ele é muito importante nesse momento que a gente vive uma total mudança na hierarquia das normas trabalhistas. O seu trabalho demonstra muito bem como podemos utilizar o princípio da adequação setorial negociada para tentar aplicar a reforma trabalhista à luz da Constituição Federal, que eu acho que é o intuito e aí é o papel, né, do Poder Judiciário nesse momento. Eu gostei muito dos pontos do seu trabalho, principalmente quando você analisa os artigos 611-A e o artigo 611-B da reforma, foram inseridos pela reforma trabalhista, mas que ainda traz para a gente algumas incongruências, né? Como, por exemplo, se nós ligarmos ali ao artigo 8º da CLT, que trouxe pela reforma o princípio da intervenção mínima na autonomia na vontade, né? Da autonomia da vontade coletiva. Um princípio que não existia até então, um princípio sem uma base fática e ligada à sociedade. O direito trabalhista não tinha esse princípio. Há até uma discussão se esse princípio é de fato um princípio com natureza de norma jurídica ou não. E nós temos aí uma certa incongruência na aplicação da reforma trabalhista. Eu queria, né, e aí só a título de curiosidade, que você falasse um pouco mais das inconstitucionalidades, se é que você vislumbrou aí, analisando o princípio da adequação setorial negociada, se você vislumbrou alguma inconstitucionalidade, em especial no artigo 611-A, em que possibilita, e se nós dermos ali uma interpretação muito ampla ao texto legal, possibilita a interpretação, inclusive, de redução de direitos constitucionalmente garantidos. Aí eu gostaria que você abordasse esse tema. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigada, doutora Fernanda. É interessante esse posicionamento, se de fato o que vem no artigo 8º, parágrafo 3º, é um princípio. Ao meu ver, não seria princípio, porque princípio, se nós buscarmos no direito constitucional, é aquilo que emana, é a fonte, é o início. Então, a disposição trazida, né, para mim, eu entendo que não pode ser considerado um princípio, consequentemente, eu não posso ir além do texto constitucional.
Bem, se nós analisarmos o artigo 7º da Constituição, que trata dos direitos trabalhistas constitucionais do empregado, ali traz onde eu posso flexibilizar e onde eu não posso. Contraponto com o artigo 611-A da CLT, que regulamenta o que se pode negociar, o que pode estar dentro de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva. Eu vejo e acho que isso é um problema e não existe ainda uma jurisprudência formada no Tribunal Superior do Trabalho, a questão, por exemplo, de poder se flexibilizar um adicional de insalubridade. Porque aquilo ali é uma norma de medicina e segurança do trabalho. E é algo que já veio posto pelo texto constitucional como matéria de rigidez mental e que não pode, não está adscrita à negociação coletiva do trabalho. Então, eu vejo que, logo em seguida, o 611-B fala que jornada de trabalho não é considerado norma de medicina e segurança do trabalho, por exemplo. Então, eu acho que essa incongruência precisa, sim, ser analisada de uma forma mais pormenorizada pelo texto, pela jurisprudência, né, pátria do Brasil, para que seja, então, pautado e feito uma análise daquele texto do 611-A e do 611-B, não de forma restritiva, mas observando o que já foi posto pelo texto constitucional e internacional vigente no país. Ok, vamos à questão da professora Renata. Obrigada pelo convite, primeiramente. É uma honra participar desse programa, especialmente pela identidade do tema, né? Eu queria saber o seu posicionamento, professora, em relação à atuação dos sindicatos brasileiros. Você deve ter feito uma pesquisa, eu percebi no seu trabalho uma pesquisa a respeito dessa vertente, e os sindicatos trabalhistas, eles acabam também sofrendo alguma ingerência, né, do sindicato patronal, abrindo mão. Então, assim, o risco disso para o trabalhador hoje fragilizado, a implementação dessa flexibilização, né, da forma como veio representada, em relação aos direitos trabalhistas, se isso pode também agravar esse quadro de inconstitucionalidade que a senhora bem colocou no seu trabalho. Eu verifico que com a reforma trabalhista, e se for, como eu já falei, for feita uma interpretação somente do texto infraconstitucional da consolidação das leis do trabalho, o empregado, ele com certeza, ele estará sendo prejudicado na aplicabilidade, porque é interessante que alguns doutrinadores colocam, não, mas precisa estar à luz do direito civil. Eu não vejo sobre essa ótica, porque não é um contrato de iguais. O empregado, com certeza, ele é hipossuficiente na situação. Então, se eu permito uma negociação em igualdade, consequentemente, é o que a professora fala, ele vai sim, com certeza, sofrer imposição pelo mercado de trabalho, para ele se permanecer ali naquele mercado de trabalho. Então, eu acho, do meu ponto de vista, não é algo vantajoso ao empregado essa permissividade de contrato em iguais. Bom, eu peço licença agora à professora Evelyn, também às professoras Fernanda e Renata. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o Academia estará de volta. Fique conosco. E o Academia está de volta hoje com o tema Estado Democrático de Direito, Centralidade da Pessoa Humana e o princípio da adequação setorial negociada na negociação coletiva trabalhista. A expositora é Evelyn Coelho e as convidadas Fernanda Rocha e Renata Guerra. Bom, existe de fato, a gente pode dizer, e você observou no seu trabalho, Evelyn, uma certa permissividade na fixação de cláusulas na hora de uma negociação trabalhista, algo que às vezes o trabalhador pode não ficar satisfeito, mas aí se dá aquela conversada assim, vamos fazer desse jeito aqui para resolver. Com certeza, o interesse em muitos casos empresarial é o que suplanta a questão. Por exemplo, em casos práticos, já tivemos casos de permitir a possibilidade de restringir o prazo da empregada grávida que é demitida, ter apenas 30 dias, isso colocado dentro de convenção coletiva de trabalho, apenas 30 dias para cientificar a empresa de que no ato da rescisão contratual elas estavam gestantes. Então, assim, o interesse empresarial em muitos casos é o que sobrepõe. E o empregado, eu já presenciei também casos em que o empregado, por exemplo, permite um banco de horas
Agora, não necessariamente precisa ser por meio de negociação coletiva, mas até o advento da reforma trabalhista, sim, em detrimento de melhorias no trabalho, melhorias que nunca virão. Então, isso acontece, em muitos casos também o texto vem pronto para o empregado simplesmente, em uma assembleia, ratificar aquilo ali ou não. E muitas vezes não, a maioria aceitou, então é aquilo ali que vai passar. E quando ocorre também a negociação, e aí eu já falo da convenção coletiva, que é firmada entre sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores, ocorre simplesmente uma afixação de um comunicado na empresa. E o empregado, se quiser comparecer, ele pode comparecer para saber o que está sendo tratado ali dentro daquele documento. E não é a prática brasileira o comparecimento de um empregado. Então, na maioria dos casos, quem comparece é o representante somente daqueles empregados na empresa, que talvez não é a voz da maioria. Por favor, professora, faça uma questão para Evelyn. Professora Evelyn, no seu trabalho, um ponto que me chamou bastante atenção foi a questão da transação. A senhora chamou muito bem a atenção disso no texto do trabalho, que, né, mesmo na aplicação ponderada e constitucional dessa reforma, possibilitando uma margem maior de negociação nos acordos coletivos, ainda que observar esses limites, não podemos tirar do foco a questão da reciprocidade. Então, eu queria que você tratasse um pouquinho desse tema a respeito da impossibilidade de se fazer renúncias absolutas e esse contraponto. E como é que isso está possibilitado de ser aplicado na prática? Como é que na prática nós vamos ver isso acontecer, essa troca de direitos? Tanto, eu quero que a senhora analise tanto para o lado do trabalhador, mas também para o lado do empresariado. Juridicamente, quais as consequências que isso pode trazer? É um aspecto muito interessante, porque se nós analisarmos antes da reforma trabalhista, o que acontecia era troca de direitos. Então, eu tiro um determinado direito, em contrapartida, eu concedo, por meio da negociação coletiva, um direito ao empregado. Em muitos casos, e de fato a Constituição, ela vem e fala aquilo que é norma de ordem pública, eu não posso mexer. Então, acontecia de se mexer naquilo ali dentro do texto da negociação coletiva e, consequentemente, o empregado, então, ele ia até a justiça, deixando de observar aquilo que foi concedido, né, de forma que foi abordado entre as partes, porque eu suprimi um direito e dei um outro direito, então ele deixava de observar aquele direito que foi dado, porque já foi dado e é algo vantajoso, mas pedia a nulidade daquilo ali que foi retirado da negociação coletiva, por meio, né, dos embasamentos constitucionais. E aí, consequentemente, o empresário ele era lesado, porque ele já tinha dado um direito a mais pela supressão de um direito e, consequentemente, era obrigado a pagar novamente um outro direito que havia sido suplantado da negociação. Então, eu vejo que isso causa uma insegurança jurídica da norma, porque eu, empresário, busco cumprir o texto, porque nós temos empresários que são corretos, com certeza. Então, busco cumprir o texto, busco cumprir aquilo que é lei no contrato de trabalho e a negociação coletiva, a convenção, o acordo coletivo, o são. E muitas vezes, lá na frente, sou surpreendido com a nulidade daquela cláusula que, ao meu viés, estava sendo tudo correto. Com a reforma trabalhista, isso, ao meu ponto de vista, foi bom. Porque o que o texto agora traz? Aquilo que foi concedido, uma transação ao empregado, se ocorrer uma modificação daquele texto convencional, o principal vai cair, mas, consequentemente, o acessório também é suprimido. Então, aquele direito que foi dado ao empregado, com a reforma trabalhista, a legislação, então, entende que se cai o principal, também vai cair o acessório. Agora, traz um pouco de engessa o poder judiciário, porque nos termos do novo texto da reforma, o judiciário está adscrito a apenas analisar o que está no 104 do Código Civil, negócio jurídico puramente. Por isso, boa parte da doutrina fala que o contrato de trabalho, ele deveria estar à luz do direito civil, do contrato civil, um contrato de iguais. Só que, consequentemente, traz também que o sindicato ele precisa estar dentro da ação que vai discutir cláusulas convencionais. Então, o que eu vejo como ineficaz? Em muitos casos, em uma ação individual, em que se discute vários outros direitos,
Durante a instrução, percebe-se um problema convencional numa cláusula, que foi convencionado numa cláusula de uma convenção coletiva. Como é que vai ficar a análise daquele texto? Já existem doutrinadores, como por exemplo Maurício Godinho Delgado, ele fala pela possibilidade do juiz analisar sim aquela cláusula e, consequentemente, aplicar aquela situação, modulando os efeitos jurídicos da situação. Mas, se fizermos uma análise fria do texto trazido pela reforma, o sindicato, obrigatoriamente, ele é parte no processo. Não sendo parte no processo que analisa a possibilidade de manutenção daquela cláusula no ordenamento jurídico ou não, anula aquilo ali, e eu vejo isso como ineficaz no ordenamento e na aplicabilidade fática do direito do trabalho. A reforma trabalhista, especificamente quanto à negociação, traz lá no artigo 444, parágrafo único, a figura do trabalhador hipersuficiente, né? Que na verdade é o que a doutrina vem chamando, deu esse nome de trabalhador hipersuficiente, que é a possibilidade de o trabalhador ali, em conjunto com alguns requisitos mínimos, ele possa negociar individualmente com o empregador. Inclusive, tudo que está ali no 611A, em que o negociado pode prevalecer sobre o legislado, mudando a hierarquia hermenêutica trabalhista. Então, hoje, o contrato desse trabalhador hipersuficiente vai prevalecer, inclusive, sobre o acordo coletivo e a convenção coletiva do trabalho. Então, eu queria que você analisasse para a gente, aí, à luz do princípio tão bem trabalhado pelo professor Godinho, né, da adequação setorial negociada, e aí esse princípio é pensado para a negociação coletiva, eu queria que você analisasse para a gente como que vai ficar agora com essa possibilidade de negociação individual. Ao meu ponto de vista, são pouquíssimos empregados que estão enquadrados no que traz o 444. Porque uma consolidação das leis do trabalho, ela tem que ser pensada para a massa de trabalhadores. Não vejo que ela tem que ser pensado isolado para grandes empregados, que, ao meu ponto de vista, é de fato o que é trazido no 444. Mas eu entendo que os basilares da Constituição, os direitos fundamentais, direitos sociais e a base principiológica do Estado Democrático de Direito, em uma negociação individual também precisa sobressair, sob pena daquilo poder ser discutido e analisado pelo Poder Judiciário. Mesmo, como já falado, com a limitação advinda com o artigo 8º, parágrafo 3º, que fala que o Poder Judiciário, né, vai ficar adscrito a determinadas matérias. Como já posto, eu entendo que não é princípio. E se não é princípio, a base constitucional, ela sobrepõe a qualquer interpretação. Então, ao meu ponto de vista, essa questão, ela também precisa estar adstrita o que é trazido pelo princípio da adequação setorial negociada, a negociar só a norma de natureza relativa. Aquilo que é absoluto, eu entendo que permanece sem modificação, permanece sem poder trazer maiores interpretações específicas em um contrato de trabalho. Eu falo, o contrato de trabalho, a ramificação dele veio do direito civil, mas ao meu ponto de vista, ele não pode ser um contrato em iguais. A gente percebe que, por mais que nós temos uma reforma trabalhista, e aí, independente se para melhorar para um lado ou para o outro, para o trabalhador ou para o empresário, o que acontece exatamente? Porque se pensa em algo que vai melhorar, mas de repente você cria dispositivos que estão causando um entrave, até mesmo na negociação. Parece que tudo está mais difícil. É uma impressão do trabalhador, do leigo, ou realmente isso pode ser analisado assim, professora? De fato, o que a professora Fernanda coloca, eu acho preocupante a unicidade sindical no Brasil. Mesmo estando na Constituição Federal, né, o artigo 8º trata de poder ter um sindicato na base territorial, e base territorial, leia-se município, eu entendo que se nós trouxéssemos a pluralidade, consequentemente o empregado estaria mais bem representado, porque eu teria concorrência sindical. Então, aquele sindicato que, de fato, não cumpra o papel do direito coletivo, que é a melhoria de condições de trabalho, ele estaria fora do mercado de trabalho. Então, eu vejo que trouxe muita responsabilidade para o sindicato, mas, consequentemente, o engessa
de ter uma melhor gestão? Primeiro, tira a sua principal fonte de renda, que é a obrigatoriedade do empregado todos os anos contribuir uma vez ao ano. E aí o coloca de uma forma jogada isso daí sem dar um prazo para que o sindicato se reestruture. E aí traz uma responsabilidade de negociação de forma a flexibilizar o direito do trabalho sem trazer uma capacitação sindical. Então, eu vejo como preocupante, mas, em contrapartida, acho que, de fato, que a negociação coletiva, ela viabiliza, sim, o trabalho. Viabiliza as relações de trabalho, porque é ela que vive e permite a inserção no contrato de trabalho de regras daquilo que é vivenciado todos os dias no chão de fábrica, consequentemente. Porém, a forma como ela foi colocada e a retirada de gestão do sindicato, vejo isso como preocupante para o ordenamento jurídico brasileiro. Bom, professora Evelyn Coelho, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por compartilhá-lo aqui na Academia. Professoras Fernanda Rocha e Renata Guerra, muito obrigado também pela presença, para nos ajudar aqui a entender um pouco mais essa discussão e esse tema. E a você, nosso muito obrigado, esperamos que você tenha gostado e que tenha sido útil para você. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. É só acessar lá o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail para sugestões é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Tchau.